Após o falecimento da Rainha Isabel II, as tensões dentro do palácio foram rigorosamente controladas, ou pelo menos era o que parecia até agora. A família real enfrenta uma revelação que deixou a Rainha Camila em uma posição vulnerável, a ponto de ser completamente excluída da família real. O que a princesa Anne pode ter descoberto que ameaça a posição de Camila na monarquia? Acompanhe-nos enquanto exploramos os detalhes da revelação de Anne e como o rei Carlos respondeu a essa crise inesperada. A integração de Camila no círculo real não foi bem recebida pelo público, que a via como uma intrusa e indigna de ocupar o lugar que um dia foi da princesa Diana. A desaprovação geral de sua participação na família real era evidente, com os meios de comunicação frequentemente retratando-a como a amante. Foram necessários anos de diplomacia sensível e gestão cuidadosa para que Camila fosse aceita dentro do ambiente real. A família real tinha sentimentos conflitantes sobre o casamento de Camila e Carlos. Até figuras proeminentes como a Rainha Isabel II eram contra essa união. A rainha não compareceu à cerimônia civil, o que marcou uma clara divisão. Durante as fotos do casamento, a rainha e Felipe se mantiveram distantes do casal nos degraus, resultando na ausência de imagens familiares felizes. Essa distância superficial sugeria um desconforto emocional mais profundo e uma desaprovação oculta. A princesa Anne, em particular, demonstrou uma atitude fria, sem se incomodar em esconder seu desagrado. Sua postura tensa e a evasão de contato visual evidenciavam sua falta de entusiasmo naquele dia. Embora Camila tenha se casado oficialmente com Carlos, persistiam as incertezas e a desaprovação em relação às suas responsabilidades reais, com vestígios do passado e uma percepção pública dividida ainda presentes. A Rainha Isabel II inicialmente relutou em aprovar Camila como representante da Igreja da Inglaterra, devido ao seu relacionamento romântico anterior com Carlos. Por anos, a rainha manteve distância e não reconheceu publicamente Camila até o ano 2000, quando compareceu a uma festa na Highgrove House, marcando um leve sinal de aceitação. Essa mudança refletia as opiniões gerais do público, e sua eventual aprovação do casamento representou uma reviravolta em sua postura inicialmente crítica. Carlos trabalhou intensamente nos bastidores para garantir que sua conexão com Camila não comprometesse seu futuro como rei. A declaração da rainha, em fevereiro de 2022, expressando seu desejo de que Camila fosse rainha consorte quando Carlos assumisse o trono, foi um momento simbólico. Esse apoio foi interpretado como uma validação do status de Camila dentro da hierarquia real. No entanto, embora a rainha a tenha aprovado, a opinião pública permaneceu dividida. Alguns aprenderam a tolerar Camila ao longo do tempo, enquanto outros resistiram fortemente à sua ascensão ao trono. Desde o início, as tensões entre Anne e Camila permaneceram sem solução. Apesar de aparentarem cordialidade, relatos sugerem que as duas mulheres não têm uma relação íntima. A atitude descontraída de Camila em relação à vida real contrasta com a formalidade de Anne, gerando diferenças de personalidade que impactaram suas interações. Famosa por sua abordagem prática e dedicação ao dever real, a princesa Anne mostrou-se insatisfeita com o casamento de seu irmão com Camila. O debate público sobre Camila reacendeu-se quando ela se tornou rainha consorte após a ascensão de Carlos ao trono. Embora alguns aceitassem seu novo título, muitos consideravam que seu passado controverso tornava o título inadequado. Após a coroação, surgiu um conflito significativo relacionado ao seu título. A Rainha Isabel II havia deixado claro que Camila seria rainha consorte, mas após a cerimônia, ela começou a ser identificada simplesmente como rainha. Esse detalhe incomodou Anne, que expressou abertamente seu descontentamento. Durante um jantar após a coroação, Anne lembrou a Camila que ela não era a rainha, mas sim a rainha consorte, refletindo seu apreço pelas rigorosas normas reais de sua mãe e a importância de respeitar os títulos reais. A escolha de Camila de usar o termo rainha sem esclarecimentos provocou tensões dentro da família real, refletindo a relevância dos títulos e posições na monarquia britânica. Apesar da oposição inicial, Camila trabalhou para atender às expectativas reais,
adaptando-se ao seu papel como rainha consorte e participando ativamente de causas beneficentes. Sua dedicação a organizações que apoiam o combate à violência doméstica, a alfabetização e a osteoporose ajudou a melhorar sua imagem pública. Sua crescente participação em deveres reais e eventos internacionais demonstra seu compromisso com a monarquia. Com o tempo, até mesmo a princesa Anne reconheceu o esforço de Camila, destacando sua capacidade de adaptação e apoio ao rei Carlos. Esse apoio incomum sublinha o progresso de Camila em seu papel, mostrando que, embora as tensões iniciais fossem palpáveis, a família real está encontrando formas de se adaptar e avançar. A história continua a destacar os desafios enfrentados por Camila e Anne, oferecendo um retrato complexo das relações dentro da monarquia e das dinâmicas que moldam seu futuro. Com o passar do tempo, a atitude da princesa Anne em relação a Camila começou a mudar. Embora as tensões iniciais entre elas fossem evidentes, a dedicação de Camila a seu marido e sua disposição em assumir responsabilidades reais começaram a transformar percepções. Uma das declarações mais marcantes de Anne sobre Camila foi quando ela elogiou a forma como esta desempenhava seu papel como rainha consorte, reconhecendo que isso não era algo esperado dela, mas que estava sendo realizado com eficácia. Anne destacou que, embora Camila não tenha nascido para esse papel, sua habilidade de adaptação e de apoiar o rei Carlos foi admirável. Além disso, reconheceu que Camila trouxe um ritmo e um estilo diferentes à monarquia. Mudanças que, segundo ela, eram tão importantes quanto as responsabilidades principais da coroa. A coroação do rei Carlos III e da rainha Camila, realizada em 6 de maio de 2023, foi um evento histórico que sublinhou as diferenças marcantes entre a princesa Anne e Camila. Enquanto Camila aparecia ao lado de Carlos com um elegante vestido marfim, projetando uma imagem de resiliência tranquila, Anne chegou em um uniforme militar completo, montada a cavalo e liderando um desfile com 6.000 soldados. Esse contraste destacou as personalidades distintas das duas mulheres. Camila representando uma figura mais descontraída, enquanto Anne reafirmava seu papel como uma integrante trabalhadora e disciplinada da família real. A entrada majestosa de Anne demonstrou sua dedicação às tradições reais. Embora o evento fosse destinado a celebrar a coroação de Carlos e Camila, a presença de Anne capturou a atenção de muitos, refletindo sua influência contínua dentro da família real. Apesar das diferenças, houve momentos de camaradagem entre Anne e Camila. Durante um serviço de Natal em 2019, ambas vestiram roupas púrpuras semelhantes. Camila, em um raro gesto de humor e calor, brincou sobre seus trajes combinando, provocando risadas entre as duas. Esse momento foi significativo, especialmente para Anne, que geralmente é percebida como séria e reservada em eventos públicos. Esses episódios mostram que, apesar de um passado complicado entre elas, há terreno comum e gestos ocasionais de afeto e respeito mútuos. Camila tem trabalhado arduamente para redefinir sua imagem pública e seu legado dentro da monarquia britânica. Através de seu apoio a causas beneficentes como a luta contra a violência doméstica, a alfabetização e a osteoporose, ela demonstrou seu compromisso com questões importantes. Seu foco em causas pessoais, como a osteoporose, reflete seu desejo de usar sua posição para causar um impacto tangível. Apesar de sua dedicação, Camila ainda enfrenta ceticismo do público, especialmente entre aqueles que se lembram do triângulo amoroso entre ela, Diana e Carlos. No entanto, seu trabalho filantrópico contínuo e sua disposição para se adaptar às demandas de sua posição suavizaram algumas críticas. Além disso, sua capacidade de manter a compostura durante momentos difíceis, como a doença do rei Carlos, reforçou sua imagem como um pilar de apoio dentro da família real. À medida que a monarquia britânica evolui, tanto Camila quanto Anne continuam desempenhando papéis fundamentais para sua sustentação. Anne permanece um símbolo de dedicação e trabalho árduo, enquanto Camila representa uma figura que, apesar de um passado controverso, conseguiu se integrar e ganhar respeito dentro da família real. A aprovação pública de Camila melhorou com o tempo, e sua relação com Anne, embora nunca seja completamente próxima, mostrou sinais de progresso.
O legado de ambas será lembrado como um testemunho das complexidades, desafios e transformações dentro da monarquia britânica. Uma instituição que continua sendo um símbolo de tradição em constante mudança. Embora Camila tenha alcançado avanços significativos em seu papel como rainha consorte, a aceitação pública continua sendo um desafio. Pesquisas realizadas após a coroação de Carlos e Camila mostram que, embora tenha havido um aumento no apoio a ela, ainda existe uma divisão de opiniões. Mais de 55% dos entrevistados expressaram apoio a Camila como rainha consorte, representando uma mudança notável em comparação com os anos de oposição generalizada. No entanto, uma parcela significativa do público ainda questiona sua posição devido à sua história controversa. Este cenário reflete as dificuldades da monarquia em superar as percepções enraizadas de um público que lembra vividamente o impacto de Diana, a princesa do povo. Para muitos, Diana representava tudo o que uma rainha moderna deveria ser: carismática, compassiva e próxima do povo. Comparada a esse ideal, Camila enfrenta expectativas quase impossíveis de cumprir. Mesmo assim, Camila demonstrou uma capacidade impressionante de adaptação. Sua decisão de se envolver ativamente em causas sociais e humanitárias não apenas ajudou a melhorar sua imagem, mas também deu um propósito renovado ao seu papel dentro da monarquia. Enquanto ela continua participando de eventos nacionais e internacionais, sua presença como uma figura estável e confiável torna-se cada vez mais evidente. Além disso, sua relação com Carlos tem sido um exemplo de resiliência diante da adversidade. Seu casamento, embora controverso, sobreviveu a décadas de escrutínio público e dificuldades internas. Isso solidificou sua posição como um casal comprometido que trabalha junto para manter a relevância da monarquia em tempos de mudança. A recente avaliação pública de Anne sobre o desempenho de Camila como rainha consorte marcou um momento significativo. Embora Anne tenha sido crítica no passado, agora ela reconhece os esforços de Camila para se adaptar ao complexo mundo real. Este reconhecimento não só valida o trabalho árduo de Camila, mas também sugere uma reconciliação tácita entre ambas. Para uma figura tão respeitada como Anne, esse apoio tem um peso considerável. Em uma monarquia onde tradição e percepção pública são fundamentais, as palavras de Anne oferecem uma espécie de aprovação que pode influenciar as opiniões de quem ainda duvida de Camila. À medida que a monarquia britânica enfrenta novos desafios no século XXI, as figuras de Camila e Anne se destacam como exemplos de adaptação e dedicação. Camila, com seu estilo mais descontraído, e Anne, com seu enfoque rigoroso, representam diferentes facetas da instituição. Suas dinâmicas pessoais, embora complexas, refletem as tensões e reconciliações comuns a qualquer família, mesmo uma tão visível quanto a realeza. O futuro da monarquia dependerá da capacidade de figuras como Camila e Anne de encontrar um equilíbrio entre tradição e modernidade, entre dever e empatia. Enquanto Anne continua sendo um símbolo de estabilidade e lealdade, Camila tem demonstrado que até mesmo as figuras mais controversas podem evoluir e conquistar um lugar nos corações do povo. A história de Camila e Anne é um lembrete de que, embora a monarquia pareça estática, está em constante transformação. As relações entre os membros da família real refletem as lutas internas de uma instituição que tenta se manter relevante enquanto honra suas raízes históricas. Com o tempo, é possível que a aceitação de Camila como rainha consorte continue a crescer, especialmente se ela continuar demonstrando seu compromisso com as responsabilidades reais e causas sociais. E embora Anne sempre seja vista como uma figura tradicionalista, sua disposição em reconhecer os méritos de Camila sugere que até mesmo as figuras mais firmes podem se adaptar e evoluir. O legado de ambas ficará registrado como parte de uma narrativa maior, a de uma monarquia que, apesar dos desafios, permanece um pilar de identidade cultural para o Reino Unido e além. A história de Camila e Anne continua a oferecer insights valiosos sobre como a monarquia britânica navega as complexidades das mudanças sociais, culturais e políticas em um mundo moderno. A relação entre essas duas figuras icônicas reflete não apenas as dinâmicas internas da família real, mas também os desafios mais amplos enfrentados
por uma instituição que deve equilibrar tradição e modernidade para sobreviver. Desde sua ascensão como rainha consorte, Camila tem se esforçado para demonstrar sua relevância e dedicação ao papel. Suas iniciativas em causas sociais, como a luta contra a violência doméstica e o apoio à alfabetização, mostram que ela busca usar sua posição para causar impacto positivo. A transformação do papel das damas de companhia para companheiras da rainha foi um exemplo simbólico de sua intenção de modernizar aspectos tradicionais da monarquia, tornando-a mais acessível e alinhada com as expectativas do público contemporâneo. No entanto, esses esforços nem sempre foram suficientes para superar as críticas. Muitos ainda lembram o controverso triângulo amoroso entre Carlos, Diana e Camila, que deixou marcas profundas na percepção pública. Diana, com seu carisma e empatia, permanece um símbolo para milhões, como o exemplo de uma monarca moderna. Comparada a esse legado, Camila frequentemente enfrenta expectativas impossíveis de atender. Ainda assim, sua resiliência e capacidade de adaptação têm conquistado aliados importantes dentro da família real, incluindo a própria Anne. Anne, por sua vez, continua a ser um pilar da monarquia tradicional. Sua reputação de trabalhadora incansável e sua firmeza em manter as normas reais fizeram dela uma das figuras mais respeitadas da família real. Apesar de seu ceticismo inicial em relação a Camila, Anne demonstrou uma disposição crescente de reconhecer os méritos e os esforços da rainha consorte. Esse reconhecimento não apenas reflete sua habilidade de priorizar o bem da instituição, mas também envia uma mensagem poderosa ao público de que até mesmo diferenças antigas podem ser superadas em nome de um objetivo maior. A relação entre Camila e Anne, apesar de complexa, tem mostrado sinais de progresso. Momentos ocasionais de camaradagem, como o incidente com os vestidos combinando em um evento de Natal, oferecem vislumbres de uma relação que, embora nunca seja completamente próxima, é marcada por respeito mútuo e um entendimento compartilhado da importância de seus papéis na preservação da monarquia. À medida que a monarquia britânica avança para o futuro, o papel de figuras como Camila e Anne será crucial. Camila tem a oportunidade de continuar construindo um legado baseado em compaixão e modernização, enquanto Anne permanece como um símbolo de estabilidade e compromisso com as tradições. Juntas, suas abordagens distintas oferecem um equilíbrio necessário para uma monarquia que enfrenta as demandas de um público em constante evolução. O reinado de Carlos e Camila marca um momento de transição importante. Em um mundo onde a transparência, relevância e conexão emocional são cada vez mais exigidas de seus líderes, a família real precisa se adaptar para permanecer significativa. A colaboração entre Camila e Anne, mesmo com suas diferenças, é um exemplo de como a monarquia pode navegar os desafios modernos enquanto honra suas raízes históricas. O legado de ambas será lembrado não apenas por suas contribuições individuais, mas também pelo impacto que tiveram na dinâmica interna da família real e na percepção pública da monarquia. Sua história é uma prova de que, mesmo em uma instituição tão enraizada na tradição, o progresso e a reconciliação são possíveis. À medida que o público avalia continuamente o papel da monarquia em um mundo moderno, as ações de Camila e Anne servirão como um modelo de como navegar as complexidades de mudança e tradição. Enquanto Anne simboliza os valores imutáveis da lealdade e do dever, Camila representa a capacidade de adaptação e transformação, mostrando que a monarquia pode evoluir sem perder sua essência. Com o tempo, essas histórias e lições se integrarão na narrativa mais ampla da monarquia britânica, reforçando sua posição como uma instituição resiliente e relevante, pronta para enfrentar os desafios das próximas gerações. A relação entre Camila e Anne ilustra as forças contrastantes que moldam a monarquia britânica, a tradição inflexível, simbolizada por Anne, e a necessidade de adaptação e modernização, encarnada por Camila. Essas duas figuras, embora com perspectivas diferentes, são exemplos de como a monarquia pode encontrar um caminho equilibrado entre o passado e o futuro. Camila, ao longo de sua trajetória, demonstrou uma capacidade notável de resiliência.
Mesmo enfrentando uma oposição pública significativa e o legado duradouro de Diana, ela conseguiu se estabelecer como uma figura estável e confiável dentro da família real. Sua dedicação a causas como a violência doméstica e a alfabetização mostra um compromisso genuíno com questões que transcendem o simbolismo da realeza, conectando-a a preocupações reais e tangíveis da sociedade. Por outro lado, Anne continua a ser uma das integrantes mais respeitadas da monarquia, não apenas por seu trabalho incansável, mas também por sua autenticidade. Ela é vista como uma guardiã das tradições reais, alguém que mantém viva a essência histórica da instituição. Sua postura firme e sua lealdade inabalável ao dever são qualidades que ressoam profundamente com o público, especialmente entre aqueles que valorizam a continuidade da monarquia como um símbolo cultural e histórico. A interação entre essas duas figuras revela que, mesmo dentro de uma instituição tão rígida como a monarquia, há espaço para crescimento e reconciliação. Anne, que no passado expressou dúvidas sobre Camila, gradualmente reconheceu sua contribuição para o bem-estar do rei Carlos e para a estabilidade da monarquia. Este gesto de aceitação, embora cauteloso, carrega um peso simbólico significativo, destacando que a evolução não precisa ocorrer em detrimento da tradição. À medida que a monarquia britânica enfrenta novos desafios no século XXI, desde questões de relevância cultural até pressões por maior transparência, a colaboração entre Camila e Anne, direta ou indireta, é um lembrete de que a unidade interna é essencial para a sobrevivência da instituição. Embora suas abordagens sejam diferentes, ambas compartilham um objetivo comum: assegurar que a monarquia continue sendo uma força estabilizadora em tempos de mudança. O futuro de Camila como rainha consorte dependerá de sua capacidade de consolidar o apoio público, enquanto mantém sua dedicação às responsabilidades reais. Ela tem mostrado uma disposição impressionante para enfrentar críticas e crescer em seu papel, algo que se reflete tanto em suas ações públicas quanto na forma como é vista dentro da família real. Sua relação com Anne, embora marcada por diferenças, é uma prova de sua capacidade de adaptação e de construir pontes, mesmo em circunstâncias adversas. Para Anne, sua posição como um pilar da tradição a coloca em um papel crucial na transição da monarquia para a modernidade. Seu apoio cauteloso, mas significativo, a Camila mostra que mesmo as figuras mais arraigadas na tradição podem reconhecer o valor da mudança, quando esta é conduzida com responsabilidade e propósito. No contexto mais amplo, a relação entre Camila e Anne simboliza o equilíbrio necessário para que a monarquia prospere em um mundo em constante evolução. A combinação de dedicação ao dever, inovação e empatia, representada por essas duas figuras, é um modelo para como a monarquia pode permanecer relevante sem comprometer sua essência histórica. À medida que o reinado de Carlos avança, Camila e Anne continuarão a desempenhar papéis centrais na narrativa da monarquia britânica. Suas histórias individuais e coletivas servirão como um testemunho de que, mesmo em uma instituição tão profundamente enraizada no passado, a mudança é não apenas possível, mas essencial para garantir seu futuro. Seus legados distintos, mas interconectados, serão lembrados como exemplos de como enfrentar os desafios com graça, resiliência e compromisso. E juntos, eles formarão um capítulo importante na evolução contínua da monarquia britânica, demonstrando que o equilíbrio entre tradição e modernidade é a chave para sua sobrevivência em um mundo cada vez mais exigente e dinâmico.